A paz do Senhor, amados irmãos, já vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, vamos começar orando, mas eu quero que você já comece também compartilhando aí, para que os outros possam também acompanhar conosco essa maravilhosa lição, que é a nossa última lição do nosso segundo trimestre. Vamos orar. Ó Deus amado e santo, nós queremos te louvar e te agradecer, te bendizer por mais esse dia. Senhor, venha nos perdoar, Pai, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa falha. Nos ajude neste dia, ó Deus, a te servir melhor, ser servos fiéis, verdadeiros e leais. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas. Toma, Senhor, o nosso pastor presidente em tuas mãos, pastor Elias, a missionária Adna, todo o nosso ministério. Toma o teu povo espalhado na face da terra, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que não te servem, aqueles que estão afastados da tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, fazer um milagre, trazendo-os de volta para a tua casa, para teu reino, para te servir. Ó Deus, abençoa aqueles que estão, Senhor, no leito de dor, que estão, Senhor, no sofrimento, que estão muitos até em luto neste momento difícil no qual estamos vivendo. Venha abençoar, ó Pai, os médicos, toda a equipe que trabalha, Senhor, nos hospitais. Visita, Senhor, também o poder legislativo, judiciário e executivo. Que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento, que a tua graça, Senhor, se estabeleça em nossa nação, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus, nos dando também, ó Pai, um dia abençoado na tua presença. Amém. Amados irmãos, vamos louvar o hino de número 305, já que a nossa lição ela fala sobre batalha espiritual. Vamos louvar o hino 305, Campeões da Luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhem, campeões, para o céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai,
hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Oh, aleluia, louvado seja Deus! Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis, hão de receber recompensa, aleluia, como galardão, vitória certa para aqueles que servem ao Senhor. E nesta lição, meus queridos e amados irmãos, nós seremos ministrados pelo nosso querido e amado pastor Genivaldo Leal, da ADM Aruana. Ele estará aqui trazendo esta lição para mim e para você. Mas eu quero deixar aqui o título e já fazer aqui toda a leitura para que você possa também estar acompanhando conosco. E a lição de número 13, do dia 28 de junho de 2020, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armaduras do Crente. Aleluia! O texto áureo, meus amados, ele está em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 11, que vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática, ela vai dizer para nós: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Veja, irmão, que verdade prática tão excelente para esses dias. Aleluia! Estamos vivendo o último momento da igreja na terra. A palavra tem se cumprido cada dia. Você pode perceber, até mesmo os que não creem estão vendo, porque a verdade de Deus, ela é uma só e ela é imutável. E o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Não tem como, não há como sermos um servo fiel se não estivermos revestidos, irmãos, com as armaduras, como bons soldados que nós somos chamados pelo Senhor para esta grande batalha dos dias finais, o qual estamos vivendo. O objetivo geral da lição vai dizer que, para mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. E são três os objetivos da lição específicos, que vai dizer: primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amém? Que Deus em Cristo possa nesta manhã abençoar a sua vida, que você seja alcançado pelo poder dessa palavra, porque, irmãos, o nosso objetivo em estar aqui diretamente do nosso templo sede, fazendo a live da Escola Bíblica Dominical, é tão somente um: para que nós que estamos aqui e você que esteja na sua casa seja edificado. E a edificação, ela vem pela palavra. É a palavra que sustenta, a palavra é rocha, a palavra é que firma o passo do cristão. Então acompanhe com o querido pastor Genivaldo Leal esta lição, que é a última lição, e nosso próximo tema já estamos preparando para o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa estar com vocês nesta manhã para podermos compartilhar do estudo da Palavra de Deus no tema deste trimestre, que a lição bíblica tem como base
a carta de Paulo aos Efésios. Eu sou grato a Deus que me dá esta oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Eu estive aqui na primeira lição do trimestre e agora eu estou aqui no encerramento do trimestre. Então, louvado seja Deus por isso. E o tema de hoje é um tema bem sugestivo, diz respeito à batalha espiritual e às armas do crente, as armas que Jesus Cristo conferiu à sua igreja para poder então estar lutando contra as hostes infernais, batalhando nesta peleja, confiantes e crendo acima de tudo de que a vitória já é nossa, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O tema da lição, falei há poucos para vocês, é a batalha espiritual e as armas dos crentes. O texto áureo da nossa lição bíblica, o texto áureo diz respeito ao texto mais relevante. Então, nesta palavra, nesta lição, o que chama mais atenção, por conta do comentarista, é o texto bíblico da carta aos Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática, aquilo que é para ser posto em prática, diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Observe aqui que o comentarista, ele coloca aqui uma palavra, um termo, que significa o uso. Ou seja, não adianta estarmos revestidos, né, com toda a armadura em mãos, né, calçado com a sua botina, com a sua bota, com a sua espada, com a sua couraça, com o capacete, com o escudo, se não souber usar as armas que Deus te deu. Temos que saber fazer uso destas armas. Então, além de estarmos revestidos com toda a armadura que Ele nos deu, devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, nos capacite, né? Nos adestre para a batalha, para assim estarmos em contínua peleja, vencendo também continuamente em nome de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, o texto básico para a lição de hoje, está na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20, e eu quero ler com vocês neste momento, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, ou deste mundo tenebroso, contra as hostes, contra as potestades, melhor dizendo, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e nisso, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador de Cristo em cadeias, para que eu possa pregar livremente como me convém falar. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Efésios, ele esteve ali em sua terceira viagem missionária, e ali se estabeleceu por cerca de 3 anos. Ali também ele escreveu mais 2 cartas em cadeias. E o apóstolo Paulo, ele esteve na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade turística, tinha um comércio muito forte, o comércio turístico religioso, ele era poderoso, né? Trazia um movimento financeiro para a cidade. Ali havia o templo de Diana, chamado Templo da Diana dos Efésios. Era um templo suntuoso, todo ele feito em mármore e ouro, e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, para aquela cidade vinha gente, pessoas de todo o mundo para conhecer aquele templo, para ali oferecer sacrifícios à deusa Diana, e ali eram vendidos os nichos de Diana. Então o comércio era muito forte, o comércio religioso naquela cidade. E o apóstolo Paulo, então, ali naquele local, ele teve experiências pessoais com Deus no reino espiritual. Daí então, no capítulo 6 da sua carta, a partir do versículo 10, ele então trata desta batalha espiritual, onde ele está de alguma forma instruindo os crentes ali em Éfeso, para que eles aprendessem a batalhar, guerrear com as armas espirituais que Jesus Cristo deu para a sua igreja. O apóstolo Paulo, estando ali em Éfeso, Paulo percebeu que era uma cidade oprimida, era oprimida pelos demônios, por espíritos malignos, porque havia muita gente de diversas nações que para ali iam, que eram magos, que eram astrólogos, que eram feiticeiros, que eram bruxos, e ali ia então para adorar a Diana dos Efésios. Então a opressão maligna na cidade de Éfeso e nas cidades circunvizinhas era muito forte. Mas o apóstolo Paulo era um homem cheio de Deus. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que teve uma vida intensa de oração. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu exclusivamente para Deus. Ele viveu verdadeiramente na íntegra após o seu chamado para Deus. Então o apóstolo Paulo falava de si mesmo, a ponto dele dizer: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E baseado nas experiências que ele mesmo teve com Deus, onde ele aprendeu a pelejar, onde ele aprendeu a guerrear, ele agora então instrui os irmãos ali em Éfeso, preparando-os para a batalha. E a partir do versículo 10 do capítulo 6 da carta, ele então dá instruções específicas para a preparação da igreja, para a preparação dos crentes para esta
peleja para esta batalha espiritual. Então vamos dar continuidade no texto bíblico, na lição bíblica. O primeiro tópico da lição diz: o preparo espiritual. O preparo espiritual do crente para a batalha. E aí nós temos dois subtópicos, que é o primeiro, fortalecidos no poder do Senhor, e o segundo subtópico, vigilantes em toda oração e súplica. Então, vamos dar uma fala, uma palavra sobre esta expressão, fortalecidos no poder do Senhor. No versículo 10 do capítulo 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A expressão fortalecei diz respeito àquilo que é passivo, ou seja, o apóstolo Paulo aqui nos dá uma dica, dizendo o seguinte: olha, o poder que vocês têm, ou o poder que vocês irão receber, esta força que você tem, ou que você irá receber, vem de alguém. Esta é a conotação, que o poder que a igreja tem, que o poder que nós temos, não é de nós mesmos. Este poder vem de alguém. Este poder vem do Senhor. Então, se nós somos alguma coisa hoje, é porque estamos em Cristo. E aquilo que nós temos no reino espiritual, nós recebemos da parte dele. E o poder dele que habita em nós é que faz a diferença no nosso viver diário como cristão, como igreja. Então este poder que a igreja tem, este poder vem do Senhor. E aí Paulo nos orienta que nós devemos nos fortalecer, não simplesmente uma única vez, mas o sentido é continuamente. Estar sempre se renovando, está sempre buscando esta presença, sempre buscando este poder, estando em contínua oração, obviamente, e leitura da palavra, estudo da palavra, meditação da palavra, vivendo uma vida de santidade. Então é um conjunto de coisas que vai levar a nós nos fortalecermos no Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 15, no Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo 5, a parte B do versículo, Jesus Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Então está aí, sem Cristo nós não podemos fazer nada. E tudo que nós fazemos no reino espiritual, fazemos porque Cristo está em nós. Se os demônios são expulsos, é porque o poder de Deus habita em nós, é porque nós temos o nome de Jesus, este nome que foi dado à igreja, que foi conferido à igreja para tal tarefa. Então, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. No reino espiritual, nós precisamos de Jesus Cristo para tudo, porque nele nós somos mais do que vencedores. Bom, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu vou ler na tradução da King James atualizada, que diz assim: atentai, olha a expressão aqui, dita por Jesus: prestem atenção, eu vos tenho dado autoridade ou poder para pisardes serpentes e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará mal. Olha só, Paulo então escreve no versículo 10 do capítulo 6: fortalecei-vos no Senhor, ou seja, continuamente busque este poder, continuamente esteja na presença de Deus, na busca da força do Senhor.
E o próprio Cristo, aqui em Lucas capítulo 10, verso 19, diz: vocês prestem atenção, crentes em Jesus Cristo, povo meu, observem, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará mal. Ou seja, o poder de Deus que está em nós é poderoso, é capaz de destruir todas as forças malignas. O poder de Deus que habita em nós é capaz de destruir todos os sofismas, todos os sentimentos filosóficos, toda a sabedoria humana, toda a sabedoria maligna, satânica, porque nós agimos não por nossa própria sabedoria, mas na sabedoria do Espírito, no poder do Espírito, no poder da palavra, porque esta força não está em nós, esta força, este poder vem do Senhor e já foi dado por Cristo à igreja. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus Cristo disse o seguinte: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. No nome de Jesus, Candabrace como núbria. A igreja tem esta autoridade que foi conferida a ela, o nome de Jesus. Expulsarão demônios. Em nome de Jesus, nós iremos falar novas línguas. Então, as línguas estranhas, elas são reais, elas são vividas, experimentadas, faladas por nós hoje. Não ficou no passado apenas para a igreja primitiva. Não, a palavra de Deus, ela é atual, ela é vivida por nós. E esta experiência do batismo no Espírito Santo nós temos hoje, e nós podemos experimentar isto, este privilégio que o Senhor deu à sua igreja, de falar em línguas estranhas, e em línguas estranhas, em espírito, falar de mistérios, conversando com Deus, até mesmo falar nas linguagens dos anjos, e havendo a interpretação destas línguas, com o dom do Espírito, interpretação das línguas. Então você tem aí uma profecia, você tem as revelações de Deus, daquilo que é oculto, daquilo que poderá acontecer. Isto vem através das línguas estranhas, com a interpretação, ou mesmo pela ciência, a palavra do conhecimento, que é um outro dom espiritual, e você encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, os dons espirituais e outros textos. Mas o nosso tema aqui hoje não está voltado para os dons, mas eu quero enfatizar aqui que no nome de Jesus expulsamos demônios, e no nome de Jesus nós falamos línguas estranhas. Então, esta autoridade que nos foi conferida foi dada por Jesus Cristo. E as línguas estranhas você fala após o batismo, porque a evidência, a confirmação, o sinal de que você é batizado com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. E aí você vai ver isso, em alguns textos de Atos dos Apóstolos, onde os irmãos receberam este derramamento do Espírito Santo, logo falavam em línguas, outros profetizavam, e assim por diante. Voltando para Marcos 16, 17, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vocês pegarão as serpentes, e se bebeis alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este poder pertence à igreja, porque foi dada por Jesus. Então Paulo diz: continuamente estejam buscando a presença de Deus, o poder de Deus para a batalha. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui também no tópico 1, do subtópico 1, fala também sobre a comunhão. E eu quero aqui dar uma palavra aqui para vocês sobre a questão da comunhão. E aí o que nós devemos fazer?
Nós, como igreja, devemos ter essa comunhão plena com Deus, né? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, capítulo 3, versículo 7, fala que nós temos essa comunhão com Deus, o Pai, e com seu Filho Jesus. E esta comunhão deve haver também entre os irmãos. Então o desejo de João é que a igreja, os irmãos, tenham essa comunhão entre nós, a comunhão com Ele, né, uma comunhão entre nós conosco. Temos que ter esta comunhão com Deus, esta comunhão com Jesus Cristo. Porque havendo uma perfeita comunhão entre a igreja e os céus, o poder de Deus que habita em nós estará em evidência por conta da autoridade, por conta do testemunho vivido por nós como igreja do Senhor dia após dia. Porque quando nós não temos um bom testemunho, esta autoridade é quebrada. Então devemos manter esta boa comunhão com os céus e a boa comunhão entre os irmãos, para que tal autoridade não seja quebrada. O que fazer então? Aí nós temos um texto bíblico, e eu quero aqui também falar um pouco sobre ele. Despir-se do velho homem, renovar o modo de pensar, de raciocinar, e revestir-se do novo homem. Aí você vai encontrar isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Efésios 4, 22, Paulo fala o seguinte: olha, quanto à antiga maneira de viver, quanto ao modo antigo de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. Ou seja, nós, como crentes em Jesus, como igreja de Jesus Cristo, não podemos mais viver como um homem do passado, que não conhecia Cristo, o velho homem, que vivia dirigido segundo a nossa natureza pecaminosa, em tudo fazendo a vontade da carne, pecando contra Deus, tendo uma vida na prática pecaminosa. Mas pecávamos porque estávamos presos pelo pecado, pecávamos porque éramos escravos do pecado, vivíamos na prática do pecado porque nós tínhamos como Senhor o pai da mentira, que é Satanás. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós fomos libertos pela palavra, libertos por Jesus Cristo, libertos pela verdade. Uma vez libertos por Jesus Cristo, estamos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje estamos livres e não vivemos mais na prática do pecado. Então temos que nos despir do velho homem. Temos que nos despir do velho homem. E agora, versículo 23. Quanto ao vosso modo de pensar, de raciocinar, temos que nos revestir, né? Renovem o vosso modo de pensar, de raciocinar. Aí Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele prossegue dizendo: nós nos revestirmos do novo homem. Aí Paulo fala o seguinte: olha, vocês foram instruídos a quem? A vos revestirdes do novo homem, Efésios 4, 24, criado para ser semelhantes a Deus. Olha só a expressão profunda que Paulo escreve aqui na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 24. Eu quero que você guarde com você esse texto aí, Efésios 4, 22, 23 e 24. E o verso 24 ele fala o seguinte:
e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então nós fomos instruídos a nos revestirmos deste novo homem. Então esta é a expressão de Paulo, para que nós mantenhamos esta comunhão com Deus e a estarmos nos fortalecendo no Senhor dia após dia. E o subtópico 2 diz assim: vigilantes em toda oração e súplica. Amados, eu aqui quero dar ênfase aqui agora ao versículo 18 do capítulo 6 da carta aos Efésios, que Paulo fala assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo aqui agora dá uma ênfase a uma vida contínua de oração. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse para nós que nós devemos pregar o Evangelho, pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Agora aqui Paulo escrevendo aos Efésios diz: orando em todo tempo. Então percebes? Oração e palavra andam juntos. Oração e palavra, palavra e oração. Oração e palavra, palavra e oração. Então devem andar juntos. Então Paulo, ele sabia desta necessidade, por isso ele nos instrui a termos uma vida contínua de oração. A vida de oração, ela deve ser praticada continuamente pela igreja, né? Oração é o desejo sincero da alma. Os patriarcas, os profetas oraram, Jesus Cristo orou, a igreja primitiva orava, e nós também temos que orar. Nós devemos viver uma vida contínua de oração, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Esta expressão com toda oração diz respeito a uma vida plena de oração, uma vida intensa de oração, uma vida ampla em oração. Paulo, ele é enfático quando ele fala isso, que ele sabe da necessidade da igreja orar, da igreja buscar este poder de Deus através da oração. Então Paulo, ele é enfático, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele usa aqui duas vezes a expressão súplica, que diz respeito a pedir com instância, né? A pedir perseverante, a pedir constantemente, né? A súplica também diz respeito a rogar, implorar, pedir, fazer um pedido urgente e repetido. Percebeu? Pedido urgente e repetido. Orar, aí ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 17, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Orai sem cessar, orar continuamente, fazer pedidos urgentes e repetidos. A igreja deve ter a sua vida pautada na palavra e na oração. Vamos então para o tópico 2 da lição, né? Que vai falar sobre o campo da batalha espiritual. Queridos, o campo da batalha espiritual é ali onde nós iremos enfrentar o nosso inimigo. É no campo de batalha. Eu sempre digo que quando alguém recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe com alegria, recebe gostoso, maravilha, agora eu sou crente em Jesus, e de repente, quando a pessoa se entrega para Jesus, já está no campo de batalha. Por quê? Porque começa agora uma luta no reino espiritual, não é? Que vai tentar tirar aquela pessoa dos caminhos do Senhor. Ele começa a enfrentar dificuldades, a ter lutas, e precisa então de ajuda
de alguém para instruir, para orientar, para estar intercedendo, para estar orando, para estar ensinando, discipulando aquela pessoa, porque ela já está no campo de batalha, sem saber o significado desta batalha. E no campo de batalha, nós vamos enfrentar quem? Satanás. Olha quem são os nossos inimigos: Satanás, o maioral dos demônios, os espíritos malignos, e aí Paulo chama de principados, Paulo chama de potestades, Paulo chama de príncipes das trevas deste mundo tenebroso, ou deste século, e Paulo chama de hostes espirituais da maldade. Então o apóstolo Paulo tinha uma experiência profunda nesta área, a ponto dele detalhar para os efésios o que iria acontecer no campo de batalha, quem nós iríamos enfrentar, E aí, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, que Jesus foi conduzido, foi levado, foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, o Espírito Santo então conduz Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ali Jesus seria tentado e sairia como vencedor. Então, no campo de batalha em que Cristo começa o seu trabalho, ele já começa enfrentando Satanás, o maioral dos demônios, e ele vence a Satanás com a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Ele fala por 3 vezes esse termo, usando a palavra. E aí Paulo diz bem assim, que uma das armas que nós temos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E segundo o nosso comentarista aqui, a espada do Espírito, ela tanto é uma arma defensiva como uma arma ofensiva. E segundo o comentarista, ele fala que esta espada escrita por Paulo no original, esta é uma espada curta, não é uma espada longa, ou seja, é uma espada onde você vai ter um confronto direto, tete a tete contra o seu inimigo. Então Satanás veio, até Jesus Cristo e disse: olha Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Aí Jesus Cristo usou a palavra, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí depois ele tentou Jesus Cristo para saltar, pular do pináculo do templo, porque ele daria ordem aos seus anjos para o sustentar. Aí Jesus Cristo usa a palavra e diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois do próprio Satanás, tudo em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 10. E por último, Satanás o leva, mostra os poderes do mundo. Olha só, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Quem é Satanás? Veja a ousadia dele, de oferecer a Jesus todos os reinos do mundo. Satanás se sentia dono daquele negócio, se sentia o administrador, geral dessa situação. Olha, Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou dar a você todos os reinos do mundo, todos os poderes do mundo. Observe que quando Miguel teve um confronto com Satanás, e você vai ler em Daniel capítulo 10, ele disse: o Senhor te repreenda. Então veja que nós não podemos subestimar o poder ou a força do inimigo, a sua inteligência, a sua sutileza, a sua capacidade de enganar. Satanás, ele não perdeu esta capacidade, esta sabedoria que ele tem, que é maligna, destrutiva. Então nós temos que em todo o tempo estar orando, vigiando, lendo a palavra, buscando ao Senhor em todo o tempo, porque Satanás
conforme Jesus Cristo disse: olha, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Devemos ficar atentos contra o nosso inimigo. Então Jesus Cristo, ao ser oferecido a ele os reinos, Jesus usa a palavra e diz para Satanás: olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso aí ele repreendeu Satanás, né, naquele momento. E a Bíblia diz, aí em Lucas, no capítulo 4, parece que no versículo 11, Lucas usa um termo interessante. Lucas fala bem assim: olha, e Satanás se afastando por um pouco de tempo. Olha só, por um pouco de tempo. Isso queria dizer que ele iria voltar para tentar Jesus, entende? Iria voltar para tentar Jesus, mas a vitória, né, era de Jesus Cristo, era certa, né, com a palavra. Então Jesus Cristo foi tentado, mas vencedor. Então, amados, não podemos subestimar o nosso inimigo, né? As suas ciladas, suas armadilhas, que são articuladas. E para tanto, o apóstolo Paulo fala o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, seguinte, crente em Jesus deve tomar toda a armadura. Olha o versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só, tomai toda a armadura, versículo 13, tá? Não é o 12. O 12 é revestir, né, contra as astutas ciladas do diabo. Aqui agora é resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Seguinte, você venceu a batalha, venceu aquela peleja, permaneça firme. Tomem toda a armadura de Deus, tudo que Deus lhe deu para você se arregimentar, se preparar para a batalha, se apodere. O apóstolo Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele tem uma visão, né, de um soldado romano, que aí ele vai usar o capacete, né, o elo, para colocar sobre a sua cabeça, vai usar a couraça, vai usar o cinto, vai usar as suas botinas ou as suas botas, vai usar o escudo, né, e vai usar a espada. Lá no Salmo diz que o nosso Deus, ele é escudo e broquel. Broquel é um tipo de escudo pequeno, que aqueles que têm habilidades para usá-lo, tanto ele era uma arma defensiva, e pelo fato de ele ser fácil de manusear, por ser menor, também era usada de certa forma como uma arma ofensiva. Mas isso era necessário muita habilidade. Então o apóstolo Paulo nos diz para nós nos arregimentarmos de toda a armadura de Deus, nos vestirmos de toda a armadura de Deus: capacete, couraça, espada, escudo, sapatos, ou botas, ou botinas, e ir para a peleja. Então, ele fala o seguinte: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Crente em Jesus Cristo, ele é verdadeiro. Crente em Jesus Cristo, ele fala a verdade, ele vive a verdade. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, se não me falha a memória, ele fala assim: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Crente anda na verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pai da mentira chama-se Satanás. Crente não anda com mentira, crente não brinca de mentira, crente vive a verdade, fala a verdade.
e faz uso da verdade. E vestida a couraça da justiça. Justiça fala de integridade. Justiça fala de retidão. Crente em Jesus procura viver continuamente uma vida de retidão, uma vida íntegra, honesta, sincera, sendo justo, agindo com imparcialidade, aplicando em sua vida Jeová pequeno, Senhor, justiça nossa. E outras armas são: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Ora, se nós somos crentes em Jesus Cristo e pregamos o Evangelho, nós temos que conhecer a palavra. Conhecer a Bíblia é uma necessidade. Então, o crente em Jesus Cristo tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, no mínimo. Você tem que ler, ter um conhecimento amplo. Ainda que você não tenha a capacidade de memorizar muitos textos bíblicos, de memorizar muitos versículos bíblicos, mas você tem que ter uma noção da palavra, conhecimento da palavra, conhecimento de textos, porque você vai lutar contra o seu inimigo, que se chama Satanás, e você vai fazer uso desta palavra aqui. Então você tem que estar calçado, você tem que estar preparado, porque você vai pisar em campos do inimigo, no campo de batalha que é o mundo, vai pisar em armadilhas, e você tem que estar preparado com a palavra, então, para você não pisar em falso, para que não venha tropeçar. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho nosso é o Evangelho da paz, não é o Evangelho da discórdia, é o Evangelho da paz. E então diz respeito a anunciar as boas novas em Cristo. E tem mais: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás vai lançar suas setas, vai lançar os seus dardos inflamados, mas você está ali, com o escudo da fé. Este escudo da fé, ele é poderoso para destruir os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem que estar vivendo uma vida convicta de salvação. Você não pode viver o Evangelho, pregar um Evangelho que você não tem convicção daquilo que você prega. Se você não crê no que você lê, você tem que ter essa convicção de salvação, Você tem que viver essa palavra, pregar essa palavra com entusiasmo. Não? Capacete da salvação e fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conhecimento, busca, leitura, estudo, meditação. Você não pode parar de ler, de estudar, de meditar. Ler, estudar, meditar. Ler, estudar, meditar, e com toda oração e súplica. Eu vou encerrar a minha palavra aqui agora, mas Paulo fala o seguinte no versículo 19: orem também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, ou seja, com ousadia, com autoridade, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar livremente, com toda a liberdade, como me convém falar. Guarde esta palavra no seu coração, e eu quero orar com você e por você. E em seguida, o nosso queridíssimo diácono Lázaro, Vossa Eminência, estará aqui com a palavra para fazer o encerramento da lição também do trimestre. Pai amado, eu quero te agradecer pela palavra desta manhã, que é aquilo que nós falamos, ó Pai, que veio para a edificação, que os teus filhos guardem nos seus corações esta palavra, de maneira que nós sejamos a cada dia fortalecidos no Senhor. O Senhor nos prepara para a batalha e nos ajuda a nós nos prepararmos como homens, fazermos a nossa parte
orando, vigiando, buscando o poder do alto, lendo, estudando, se preparando, dia após dia, para enfrentar, confrontar e vencer o nosso inimigo. Amado Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por sua companhia. Fiquem com Deus. Saúdo os amados ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor. Maravilhosa foi esta palavra. Revestivos de toda a armadura de Deus e fortalecei-vos. Não adianta se revestir, precisamos também usá-la com toda a inteligência a qual Deus nos concedeu. Irmãos, antes de dar o início ao término, eu quero anunciar, como já vem sido anunciado nas lições anteriores, um projeto beneficente realizado pelo pastor Israel, o dirigente de lá da Prainha, ADM Prainha. E esse projeto beneficente tem como objetivo a compra de ventiladores para a sala das crianças e para a compra de portas para a igreja. Esse projeto beneficente tem um carnê, o qual você adquire um valor aqui por R$10. E você concorre a um conjunto de vasos para arranjo de flores. O segundo prêmio é esta Bíblia do Pregador, pentecostal, muitíssimo maravilhosa. E o terceiro prêmio é uma cesta de presente com produtos da natura, para você cuidar de si mesmo, porque somos templo e morada do Espírito Santo. E o templo não precisa ficar bagunçado. Então, irmãos, grande foi esta palavra e estou repassando agora para o pastor Genivaldo, para ele dar bênção apostólica. E caso você queira adquirir um carnê desse, é só falar comigo, Diácono Lázaro, o evangelista Valdécio, o evangelista Isaac ou diretamente com o pastor Israel. Vou passar agora para o pastor Genivaldo, reverendo. Amém, queridos. Graças a Deus por esta manhã de domingo. Quando você estiver aí, pare só 10 segundos para receber a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família. E onde você estiver, diga amém. Deus te abençoe. É tempo de avivamento. avivamento. Deus abençoe você e sua casa.